Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês e hoje nós vamos falar sobre os capítulos 3 e 4 de Jesus o Cristo. Capítulo 3 diz lá sobre a necessidade de um Redentor. E o capítulo 4 fala sobre a divindade pré-mortal de Jesus Cristo. E como eu já tinha falado na semana passada, eu sempre vou dar aquela olhadinha para o lado, para as minhas anotações aqui, tá, gente? Eu sou um cara que faço anotações. Eu gosto de fazer anotações. Muito bom. Gente, esse é o nosso segundo encontro. Semana passada a gente estava aqui e eu quero dizer algumas coisas rapidamente aqui sobre essa nossa conversa que a gente tem aqui, tá? A gente vai estar aqui sempre aos sábados às 11 horas. Quando eu digo 11 horas, às vezes pode ser 11h05. Acontece, do mesmo modo que vocês vão chegando, eu também vou chegando aqui, tá? Mas lembrando que o nosso propósito aqui é estudarmos sobre Jesus como o Cristo, sobre a missão, sobre a vida dele, de Jesus como o Cristo, tá? Por isso o título da nossa conversa, que é Jesus o Cristo. Outra coisa também que eu quero deixar claro aqui, esse é um curso 100% gratuito, nada vai ser vendido aqui, nada vai ser cobrado aqui em momento algum, tá? É um curso de várias semanas, são 15 semanas nesse semestre, e eu pretendo termos mais 15 semanas no semestre seguinte, tá? Para que a gente possa completar o livro Jesus o Cristo, do Elder James E. Talmage. E para aqueles que são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e que fazem e que têm idade do curso do Instituto, eu gostaria de falar, esse curso aqui, ele é aberto para todas as pessoas, de qualquer religião, de qualquer idade, de qualquer sexo, restrição zero aqui, restrição zero, tá? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tem um curso chamado Instituto para Jovens Adultos de 18 a 35 anos, solteiros e casados. Esse mesmo curso aqui, Jesus o Cristo, é ministrado lá. Inclusive eu sou o professor de uma das classes lá, aqui de Aracaju. Estou falando de Aracaju, tá? E também tem em outros cursos, em outras classes, em outros institutos e outros estados. Porém, quero deixar bem claro, você que é aluno do Instituto, se tem alunos do Instituto assistindo aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Como eu disse, a restrição é zero aqui. Mas, lembrando que esse curso não substitui o curso do Instituto. Eu acabei de sair de uma aula, que eu ministro às 10 horas, para alunos do Instituto, sobre esse mesmo curso. Eu saio de uma e venho para outra, aqui. Porque aqui eu vou pegar pessoas acima da idade dos 35 anos, pessoas que talvez nem sejam membros da igreja e que podem também ter acesso a esse conteúdo que é maravilhoso. Eu fiz isso com a anuência do meu coordenador do Instituto, para que nós pudéssemos estender esse conteúdo para mais pessoas. Mas esse conteúdo de agora, essa live, não substitui as aulas do Instituto, não substitui as aulas da escola dominical no domingo na igreja, não substitui nada que a igreja faça, tá bom? Você pode ter isso como um complemento, porque é claro que, embora o tema seja o mesmo, o conteúdo, a essência do conteúdo não é a mesma de uma aula para outra. Eu vario de acordo com o nosso público, claro, tá bom? Então eu gostaria de pedir que vocês vão deixando seu nome, deixando de onde vocês estão falando, gostaria muito de saber. Também deixem suas perguntas e seus comentários que eu vou ler aqui no decorrer da nossa conversa, tá bom? No nosso encontro da semana passada, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que toda a humanidade, todos nós, vivíamos antes dessa vida mortal, com Deus, com seu Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo, num estado de pré-existência ou de pré-mortalidade. Éramos espíritos, lembram? Inteligências revestidos de um corpo espiritual, é o espírito, e depois viemos para essa terra e ganhamos um corpo físico que reveste esse corpo espiritual. E isso é a alma do homem, o espírito com o corpo. Também aprendemos que
essa terra foi criada com o propósito de possibilitar a todos nós as experiências da mortalidade. Esse é o propósito dessa terra. E que essa terra foi criada por Cristo. Ele foi o grande criador, o Deus criador, sob as ordens do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três indivíduos distintos, fisicamente separados. Não são a mesma pessoa. Eles são um em propósito. É como um casal. O homem e a mulher são dois indivíduos. São um em propósito. Quando se casam, se tornam um no propósito do seu casamento. Mas são indivíduos separados. A mesma coisa é o Deus, o Pai e o Espírito Santo. São a Trindade, ou a Santíssima Trindade, como também é chamado. Três indivíduos distintos. Isso é muito fácil a gente ver na época, no momento do batismo de Jesus Cristo. Vocês lembram lá? Jesus Cristo está no Rio Jordão com João. João tinha acabado de batizar Jesus Cristo. Então Jesus Cristo estava fisicamente ali, no rio, nessa terra, em Jerusalém, no Rio Jordão. Lá no alto se ouviu uma voz lá do alto. As pessoas ouviram. A voz dizia assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Opa! Então o filho estava na terra e o pai estava no céu, falando. E aí desceu uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. O Espírito Santo não tem forma de pomba, tá, gente? Não tem. Já vimos na semana passada que se somos feitos à imagem de Deus, logo Deus se parece conosco, né? Tem um corpo parecido conosco, com o nosso, né? Com braço, com pernas, cabeça, enfim. O Espírito Santo também, só que ele é só espírito, ele não tem corpo. Mas uma pomba desceu simbolizando o Espírito Santo. Então, três elementos distintos, tá? O Filho, o Pai, o Filho na terra e o Espírito Santo simbolizado por uma pomba. Então, são três indivíduos diferentes. Vimos na semana passada também que fomos pré-ordenados para cumprir certas tarefas na terra. Deus não nos mandou aqui de maneira aleatória, à toa. Não, vai lá, vê aí o que você faz nessa vida. Ele é um Deus, né, gente? Ele não é um amador. Ele sabe muito bem o que está fazendo a cada segundo do tempo que essa terra tem, e seus habitantes também. Ele não é um amador. Ele não nos jogou aqui aleatoriamente. Também aprendemos semana passada que o próprio Salvador Jesus Cristo esteve conosco na pré-existência, que lá ele foi escolhido como nosso Redentor e Salvador, e que ele foi o Criador de tudo. Tudo isso a gente viu na semana passada, tá? Hoje eu quero começar falando com vocês sobre um ponto muito importante, que é sobre o nosso arbítrio. Eu quero repetir aqui meu convite para vocês deixarem seu comentário e sua pergunta aqui sobre o que vocês quiserem falar. Comenta lá, tá bom? O arbítrio, gente, é algo essencial e maravilhoso, um dom grandioso que recebemos de Deus. Às vezes é chamado de livre-arbítrio. Mas vamos entender, tá? Embora seja comum a gente usar a palavra livre-arbítrio, não há um erro essencialmente nisso, mas a rigor não existe livre-arbítrio. O que existe é arbítrio, ou arbítrio moral, como também é chamado. Porque vejam, arbítrio é uma coisa, liberdade é outra. Eu vou exemplificar. O arbítrio é seu, o arbítrio ninguém lhe tira. Não é possível alguém tirar o seu direito de escolher. Não é possível alguém tirar o seu arbítrio de você. Não pode ser, não pode ser. Ninguém pode tirar o seu arbítrio. Não importa a sua situação. Você pode estar trancafiado em uma masmorra. Você ainda tem seu arbítrio, ou seja, você ainda tem o direito de escolher. Agora,
você está privado da sua liberdade. Arbítrio é a habilidade de escolher, é o seu direito de escolha. Liberdade é a sua habilidade ou o seu direito de agir de acordo com suas escolhas. Vou voltar ao exemplo da masmorra. Se você estiver trancafiado numa masmorra, você continua tendo o seu direito de escolha, mas você não tem o direito de agir em todas as suas escolhas que você fizer. Liberdade é uma coisa, arbítrio é outra. Então, livre-arbítrio é uma coisa que não existe. Tá? Eu tenho arbítrio moral. Eu preciso fazer escolhas na minha vida de acordo com esse arbítrio. Para isso, eu preciso compreender quais são as opções. Quais são as opções que eu tenho. Porque ter opção é essencial para ter arbítrio. Se eu não tiver opção, não tenho arbítrio. Esse foi o plano de Satanás na pré-existência. Ele queria que nós não tivéssemos opção. Nós voltássemos todos à presença de Deus de modo compulsório. E isso é horrível. Deus não impõe nada a ninguém. Na verdade, se fosse assim, sequer poderíamos voltar à presença de Deus, porque não teríamos tido progresso. O progresso vem pelas escolhas corretas que fazemos. Nós recebemos esse arbítrio na pré-existência e nascemos aqui na Terra com esse arbítrio. É sabedoria divina que nossa existência terrena, aqui na carne, seja regida pelo arbítrio, pelas nossas escolhas. Para isso, nós precisamos sofrer a influência do bem e do mal. Por isso, nós temos essa dicotomia aqui entre o bem e o mal e podemos fazer a escolha. Estamos aqui para sermos provados, para ver se faremos todas as coisas que Deus nos ordenar, conforme está lá nas Escrituras, no livro de Abraão, capítulo 3. Agora, vamos entender uma coisa importante, gente. O arbítrio não é um salvo-conduto para fazer o que você quiser, para fazer o que é contrário à vontade de Deus. Eu não posso dizer assim, não, eu tenho o meu arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser, Deus me deu essa capacidade para escolher o que eu quiser. Calma lá. Não. Deus nos deu o direito de escolhermos o que é certo, de escolhermos o que é de sua vontade, da vontade de Deus. Vontade, a nossa vontade é a única coisa que nós temos de nós mesmos, que é o arbítrio. E a única coisa que Ele requer de nós, que nós depositemos a nossa vontade de lado e sigamos a vontade dEle. É isso que Ele quer de nós. Ele não nos deu o arbítrio para que nós façamos o que quisermos, mas para que façamos o que Ele deseja que façamos. Mas então eu não sou livre para fazer o que eu quero? Eu não tenho o arbítrio, não, o direito de eu escolher? Não, você pode escolher fazer o contrário da vontade de Deus. Mas se você escolhe fazer o que é contrário da vontade de Deus, você está em pecado. Isso se chama rebelião. Temos muitos exemplos nas Escrituras sobre isso. Muitos exemplos. Satanás é o primeiro, lá na pré-existência, quando se rebelou, ele e 1/3 das hostes celestes, e foram expulsos. Sempre que a pessoa se rebela, ou seja, age contrária à ordem de Deus, ele é expulso. Ele deixa de ter a bênção. Aí talvez alguém pense assim, mas então quer dizer que se eu recebi o direito de escolher para que eu escolha o que é certo, então isso não é o mesmo que Satanás queria, já me impor o que é certo? Não, de modo algum. Primeiro porque Satanás queria impor o que é certo. Deus não impõe o que é certo, Ele lhe dá o direito de você escolher. Agora, se você escolhe o que é errado, você não pode ter a mesma consequência da escolha certa. Não pode.
num exemplo claro, por exemplo, do trânsito, se você está dirigindo e o sinal fecha, ficou vermelho para você ali, que é motorista, você tem a lei foi dada. Quando o sinal estiver vermelho, você tem que parar. Essa é a lei. Mas você tem o arbítrio. Você pode avançar ou não. Se você para, você está usando seu arbítrio para fazer a escolha de obedecer a lei, de ser certo, de fazer o certo. Se você avança, você escolheu quebrar a lei. Você tem uma consequência, que pode ser uma multa, que pode ser perder a sua permissão de dirigir, a depender do que acontecer em função dessa escolha, pode ser até mesmo a sua prisão. A lei requer que a justiça clame o seu direito. Se eu for livre para fazer o que eu quiser e a consequência for a mesma ou não tiver consequência, então isso é como existir sem lei. Se não tiver consequência para o que eu fizer, então não tem lei. A lei tem que ter o dito que é para ser feito e a punição para quem faz diferente. E se não há lei, ninguém está errado. Se ninguém está errado, ninguém pecou. Se ninguém pecou, para que Cristo? Então, quando você ouvir alguém dizer assim, faze o que quiseres, pois é tudo da lei. Tem uma música que fala sobre isso, uma aberração do inimigo. Essa frase. Como assim, faz o que quiseres, pois é tudo da lei? Quer dizer que a lei é você faz o que quiser? Se eu quiser ali, eu posso ir ali, mato uma pessoa, é da lei. Se tudo é da lei, não existe erro. Se não existe erro, não precisa de um Salvador. Para que um Salvador? Para que um Cristo? Quem proclama que tudo é da lei, ou seja, de que não há castigo, que não há pecado, que está tudo certo, essa pessoa está proclamando assim, não preciso de Deus, não preciso de um Cristo para a minha vida. É tudo que a pessoa está proclamando. Então, que a gente possa entender isso. O arbítrio existia com Adão, ainda no jardim do Éden. Lembra que o pai disse a ele assim, olha, e a Eva também, mas da árvore do conhecimento, quando ele mostrou ali, né, a árvore do conhecimento, ele disse, vocês podem provar de tudo aqui dentro. Todas as frutas, tudo que tem aqui vocês podem provar. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Não obstante, podes escolher segundo a tua vontade, porque te é dado. Moisés 3,17. O pai deu uma lei, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas disse, mas você tem o direito de escolha. Mas lembra-te, ele continuou, de que eu o proíbo, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma lei e deu o direito de escolha. Adão e Eva transgrediram aquela lei. Comeram daquele fruto, da árvore do bem e do mal. A transgressão foi realmente provar de um fruto físico, um fruto. Que fruto é esse? Não é dito nas escrituras. As pessoas simbolizam como uma maçã. Pode ter sido uma maçã, um pêssego, sabe lá o que? Não importa. Um fruto, tá, gente? Não é nada além disso. Tem gente que diz, a transgressão de Adão foi a quebra da lei da castidade. Isso é um absurdo. Adão e Eva eram puros. Foi um fruto que eles comeram de uma árvore real. Agora, ao provar aquela árvore, eles cometeram uma transgressão. E dali veio a queda. Agora, vejam que, para que isso acontecesse, houve a influência do mal, que atraiu. A serpente enganou Eva. E Eva procurou Adão, e Adão viu que precisava comer para estar com Eva, e comeu a fruta, né? Aquela fruta, o fruto, né? Não sabemos se era uma fruta, é um fruto. Mas o inimigo precisou atrair.
O mal precisou atrair. E nós somos assim mesmo, atraídos pelo bem e pelo mal. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Quando deixamos de dar atenção à vontade de Deus e pensamos apenas em nossa vontade, podemos ser atraídos pelo mal. O elder Melvin J. Ballard, dos 12, que foi avô do elder Ballard, que faleceu recentemente, ele disse assim: quando persistimos sem o desejo de dizer, não seja como eu quero, mas como tu queres, é possível que o demônio nos responda. Precisamos tomar cuidado e prestar atenção. O que eu estou fazendo é o que Deus quer ou só o que eu quero, a revelia do que Deus quer? Deus quer que nós façamos nossas escolhas, mas essas escolhas precisam ser alinhadas com a vontade de Deus. Não, Deus não vai dizer para você qual é a cor da gravata que você tem que usar. Ah, será que Deus quer que eu use azul ou vermelho? Gente, Ele está pouco se importando com a cor da gravata que você vai usar. Eu estou usando a gravata para simbolizar escolhas que a gente faz no dia a dia da nossa vida. O que eu estou dizendo é que nossas escolhas de caráter elevado precisam estar alinhadas com o desejo de Deus. Nossas escolhas que têm impacto eterno precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. É isso que a gente precisa fazer. Alinhar nossas escolhas à vontade de Deus. E às vezes deixamos a vontade de Deus, fazemos escolhas em nossa vida que nada tem a ver com a vontade de Deus. E quando uma escolha que fazemos não está alinhada com a vontade de Deus, só pode estar alinhada com a vontade do demônio. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Quem não é por nós é contra nós, disse o próprio Salvador. Com a escolha de Adão e Eva, com a transgressão de Adão e Eva, veio, como eu já disse, a queda. O pai sabia que seus filhos são diferentes uns dos outros. Sabia que seus filhos que viriam à terra seriam uns mais inclinados a fazer o bem, fariam o bem. Outros não, fariam mal. Sabia que uns teriam sucesso na sua busca espiritual, outros não, dariam mais ouvidos ao inimigo. Sabia que alguns fariam escolhas que levavam ao caminho do convênio, o caminho da perfeição, o caminho que leva a Deus. Outros enveredariam por uma estrada de destruição sem fim. Ele sabia de todos nós. Sabendo disso, ele previu que a morte entraria no mundo, que a morte entraria nessa terra. E sabia que nossos corpos teriam pouca duração aqui na terra, por conta disso. Porque com a queda veio a degeneração do corpo físico. Adão e Eva estavam lá, sabe-se lá por quanto tempo. Eu não sei por quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim. Não diz lá o tempo. Será que foi por 1 ano? Por 1000 anos? Por milênios? Ali no jardim? Cultivando aquele jardim? Né? Não sei. O que eu sei é que os corpos deles estavam perfeitos. Com a queda, os corpos foram transformados e passaram a ser corpos mortais. Dia a dia, degenerando. E é só olhar para os nossos corpos que a gente entende logo o que é isso, né? As rugas vão aparecendo, os cabelos vão sumindo, as juntas vão endurecendo. Eu sei do que eu estou falando, tá? E muita gente aqui que está assistindo também sabe. Gente, a queda veio. A morte física entrou no mundo. E a morte espiritual também. Agora, tem pessoas aí no mundo que dizem assim, que o Pai determinou que os homens teriam que cair. Isso também é outro absurdo que é dito. Isso também é outro absurdo, que era desejo dele que os homens se perdessem. Não, a obra e a glória do Pai é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem.
e não o contrário. Não o contrário. Agora, como ele viu que nós cairíamos, porque seríamos inclinados, atraídos pelo mal, ele providenciou um caminho, que é a expiação. E ali o Filho, Jesus Cristo, o primogênito, se ofereceu e foi aceito pelo Pai. Isso é importante. Jesus Cristo não tomou para si essa honra. Ele foi aceito pelo Pai. E veio para ministrar entre nós, para se sacrificar por nós mesmo até a morte. Todos nós podemos ser salvos e redimidos por conta desse sacrifício expiatório de Cristo. Claro que precisamos cumprir alguns requisitos. E esses requisitos é ter uma vida digna, uma vida justa. Esses requisitos compreendem ter fé em Cristo, nos arrependermos, sermos batizados, recebermos o dom do Espírito Santo. Então nós precisamos cumprir esses requisitos para que a expiação de Cristo tenha efeito sobre nós. Porque, voltando ao que nós falamos lá no princípio, o nosso arbítrio, a nossa escolha. Cristo se sacrificou por toda a humanidade. Toda a humanidade, todos, sem exceção. Ele não sacrificou só pelos bons, não sacrificou só pelos que nasceram em tal lugar, em tal época. Não, ele sacrificou por absolutamente todos, de Adão até o último que nascer neste mundo. Sacrificou por todos os que viveram aqui, independente da sua condição, do seu sexo, da sua religião nessa vida, das suas escolhas, se são bons, se são maus, ele se sacrificou por todos. Cabe a cada um decidir aceitar esse sacrifício e cumprir com sua parte desse sacrifício, que significa fazer essas coisas que eu disse: fé, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo, e viver uma vida em retidão. É uma escolha. Sempre é uma escolha. E que bênção que é uma escolha, que não somos impostos a fazer isso, não é algo compulsório. Que bênção. Por causa da queda, toda a humanidade vai morrer fisicamente. E por causa da queda, toda a humanidade está sujeita a morrer espiritualmente. É suscetível ao pecado, ao erro, a tornar-se escravo de Satanás. Mas aqui vamos aprender outra coisa. Satanás não quer nossos corpos. Nossos corpos não interessam a ele. O que interessa a Satanás é dominar o nosso espírito. Os nossos corpos são utilizados por ele, ou ele pode utilizar os nossos corpos, se permitirmos, como um meio para escravizar o nosso espírito. Porque ele sabe que o espírito tem poder sobre o corpo. O nosso espírito tem poder sobre o nosso corpo, se quisermos que tenha. Para refrear as paixões e os apetites. Para termos uma conduta realmente reta nessa vida. Se quisermos fazer isso, podemos. O que ele faz? Ele inverte. Ele coloca o corpo para dominar o espírito, por meio das paixões e apetites do corpo. O Elder Ballard, aquele que eu citei há pouco, disse assim: não são corpos, mas espíritos imortais que o demônio quer. E ele deseja capturá-los através do corpo, pois o corpo pode escravizar o espírito, mas o espírito pode fazer o corpo seu servo e ser seu mestre. Aí quando é que um corpo escraviza o espírito? É quando você vê aquela pessoa que não consegue deixar seus vícios, não consegue largar a pornografia, não consegue deixar uma atitude de imoralidade, não consegue se levantar da cama no domingo de manhã para ir para a igreja. O corpo está confortável, o corpo está dominando o espírito.
Todos nós podemos reverter isso, desde que decidamos e digamos nós, o nosso espírito, ao nosso corpo: quem manda sou eu. Você vai se levantar dessa cama, você vai se arrumar e você vai para a igreja agora. Quando tomamos a decisão, o nosso corpo obedece. O corpo vai reclamar, o corpo vai sentir fome quando você jejua, o corpo vai reclamar quando você estiver indo para a igreja, porque o corpo queria estar lá confortável na beira da piscina agora, ou na beira da praia. O corpo vai reclamar quando sentir limitação, porque você vai pagar o seu dízimo, e o corpo vai dizer assim: olha, com isso aí a gente podia pagar aquela academia, ou eu ia ficar tão melhor. São os apetites físicos que lhe atraem, não é? Você quer mais dinheiro para comprar algo para você, ou para guardar dinheiro para você, para ter algo no futuro para você. Mas Deus diz: eu quero isso para mim. É uma prova de que é o Espírito que está mandando no seu corpo, e não o contrário. E nós recebemos a bênção de ter o Salvador Jesus Cristo como nosso Redentor nessa vida. A transgressão de Adão trouxe o pecado ao mundo e trouxe a morte física ao mundo. Mas vamos combinar, nenhum de nós tem nada a ver com isso, tá certo? Foi Adão que transgrediu. Está lá na regra de fé número 2, né? Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Nenhum de nós vai pagar pela transgressão de Adão. Esse negócio de pecado original, da forma como é explicado por muitos cristãos, é uma aberração, gente. Isso não existe. Pecado original não existe, gente. À vista, à luz do Evangelho, não existe. Porque o pecado original diz o quê? Que eu já nasci em pecado porque Adão foi um pecador. Logo, toda a humanidade é pecadora e todo mundo já é gerado em pecado. Faça-me o favor, nasci em pecado? Eu sou pecador já de cara, já de vez? Não, né? Se eu achar que uma criança recém-nascida já tem pecados e precisa ser batizado por causa disso, porque tem pecados, ele arrumou esse pecado aonde? Só porque nasceu, estava puro na presença de Deus, aí nasceu, nasceu nessa terra, já está em pecado. Pelo quê? Pelo que ele não fez? Quer dizer que ele vai pagar pelo erro do outro? Não, gente. Não existe pecado original dessa forma. O que se chama de pecado original é a transgressão de Adão. Você quer dar o nome de pecado original? Vá lá. Mas não é dessa forma. Ninguém sofre as consequências do pecado original como consequência pessoal. A humanidade sofre a consequência no sentido de que a morte entrou na terra e toda a humanidade está sujeita a morrer espiritualmente, ou seja, a pecar. Sujeita a pecar, mas isso é da sua escolha. Não é porque isso nem o espiritual é imposto a você e nem o pecado é imposto a você. Isso seria impor o pecado a mim. Se Deus não está me impondo a exaltação, não está me impondo a vida eterna, agora eu vou aceitar que Satanás me imponha o pecado, porque Adão cometeu lá a transgressão dele? Adão responde pela transgressão dele. Eu respondo pelos meus pecados, que cometi na minha consciência. Um bebê não tem consciência. Para cometer pecados? Não. O bebê não tem esse poder de escolha dessa forma. Por isso que Moroni diz claramente que batismo de crianças é um absurdo, é algo que não, sabe, foge de qualquer racionalidade cristã. O batismo de crianças.
de qualquer racionalidade cristã. Eu vou ler aqui o que o Moroni disse sobre isso, tá? Para não ficar nas minhas palavras. Moroni disse: eis que te digo que isso deverás ensinar, arrependimento e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecados. E as criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. Eis que batismo é para arrependimento. As criancinhas, porém, estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. Se não for assim, Deus é um Deus parcial e também um Deus variável, que faz acepção de pessoas. Porque quantas criancinhas morreram sem batismo? E agora essas crianças estão condenadas em pecado porque morreram sem batismo? Coitadas, sem chance de escolha. E ele continua, Moroni continua: eis que vos digo que aquele que pensa que as criancinhas necessitam de batismo está no fel da amargura e nos laços da iniquidade, porque não tem fé, nem esperança, nem caridade. Portanto, se morrer com esse pensamento, deverá ir para o inferno. Estou lendo as palavras de um profeta, tá, gente? Estou lendo as palavras de um profeta. As criancinhas não pecam. Logo, as criancinhas não precisam de arrependimento. Isso é importante a gente sempre lembrar, gente. Muito importante a gente lembrar. Cristo é o nosso Salvador e nosso Redentor. Só Ele poderia ser. Porque o sacrifício expiatório precisava ser um sacrifício vicário, precisava ser um sacrifício feito de modo voluntário e precisava ser feito com amor. E precisava ser feito por alguém que nunca havia pecado. Alguém limpo, puro. Só Ele era perfeito a esse nível, de não ter nenhum pecado, jamais. Não é que pecou e se arrependeu, não, ele nunca pecou, nunca. Então ele era o único homem sem pecado, ele era o unigênito do Pai, o que significa que ele tinha nascido de uma mulher humana e de um pai que era Deus. Então ele tinha tanto os atributos humanos quanto os atributos de divindade, ele já era um Deus. Significando que ele podia morrer, mas ele podia ao mesmo tempo, ou seja, ele era passível de morrer, mas somente se ele entregasse a sua vida. Ele tinha um poder sobre a morte. Jesus Cristo não morreu pelos ferimentos na cruz. Ele segurou e se entregou o seu espírito no momento certo. E recebeu o seu espírito de volta, ou seja, ele tinha o poder de dar seu espírito e de tomar de volta por sua própria vontade, porque ele era filho de Deus. E ele era o único que tinha sido escolhido e pré-ordenado dos céus para isso. Nenhum outro homem podia fazer a expiação. Ninguém pode expiar seus próprios pecados. Ninguém. Ele fez a vontade do Pai. Ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. Ele mesmo declarou isso várias vezes. Porque não nasci para fazer a minha vontade, mas sim a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. Então a expiação tem dois efeitos que nós conhecemos: a redenção universal de todos os homens, da morte, que foi trazida pela queda, por conta da expiação, por conta que na parte lá da cruz, que Cristo ressuscitou, morreu e depois ressuscitou ao terceiro dia, nós fomos redimidos da morte, e isso é gratuito, tá, gente? Qualquer pessoa, de qualquer época que tenha vivido nessa vida, ou que venha a viver, já vai receber a sua ressurreição depois da morte, no momento da ressurreição, gratuitamente. Ninguém tem que mover um músculo para isso, é gratuito. E o segundo, a salvação do pecado. A salvação nos provê os meios para que nós possamos vencer o pecado. E Cristo venceu o pecado lá no jardim do Getsemane. Falamos sobre isso na semana passada, lembram? Lá no jardim do Getsemane. Ali ele venceu o pecado.
E por conta da sua expiação, ele é o Redentor e o Salvador da humanidade. E ele só pôde fazer isso porque ele já era um Deus desde a pré-existência. Tem 3 deuses, lembra que eu falei lá atrás? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. 3 deuses individuais, mas um em propósito. Eles são o grande conselho presidente dos céus. São eles. E Cristo já era o Deus Criador. Ele criou todas as coisas. À exceção do nosso espírito, ele criou todas as coisas. A divindade de Cristo, a gente pode saber por meio dos seus títulos, por exemplo. Jesus é o seu nome pessoal, o seu nome individual, né? A sua certidão de nascimento estava lá, Jesus. Mas Cristo é um título, que é o grego referente ao hebraico Messias, que significa o ungido. E ele teve muitos outros títulos: Senhor, Redentor, Salvador, Filho de Deus e muitos outros. Eu tenho um livro escrito sobre esse assunto, está em revisão agora, e é uma pesquisa minha de vários anos, e nessa pesquisa eu encontrei nas Escrituras cerca de 600 nomes e títulos de Cristo. E nesse livro eu falo sobre esses nomes e títulos de Cristo. E ele tem um título dele, que é lá usado no Velho Testamento, que é o Jeová. Ele é o grande Jeová do Velho Testamento. O Jeová, que é o Yahvé, no hebraico, que significa o que é eterno, o que existe por si mesmo, que é o eu sou. O próprio Cristo disse, lembram? Está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 58. Ele disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Esse título eu sou é o Jeová, né? Eu Jeová, ou eu sou Jeová. Isso foi a tal ponto ofensivo para os judeus da época de Cristo, que eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque ele estava ali se declarando como Deus de Israel. Um outro momento também das Escrituras que nós conhecemos é sobre aquele momento lá com Tomé. Recordam-se? Jesus havia ressuscitado e aparecido aos apóstolos, mas Tomé não estava naquele momento. Um outro momento, Tomé veio e os apóstolos disseram: olha, ele veio, ele ressuscitou, nós vimos. E Tomé disse o quê? Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Que ninguém apedreje Tomé por conta disso, tá, gente? Quem talvez não tivesse a mesma atitude. Ninguém nunca tinha ressuscitado, não sabia nem o que era isso. Então, que ninguém aponte o dedo acusador para Tomé. Basta o que o Salvador já lhe disse. Mas ele queria ver com os olhos da face, né? Ou seja, se eu não vir o sinal dos cravos, ou seja, se eu não olhar, se eu não enxergar com meus olhos, e queria ver com os olhos do dedo, né? Os dedos. Se eu não puser o dedo no lugar do cravo e não puser as mãos, a gente tem os olhos do dedo. Quando você fala assim, deixa eu ver, aí pega a coisa, né? Quer ver com os olhos do dedo? Tudo você tem que ver pegando, né? É os olhos do dedo. Às vezes a gente faz isso, né? A gente quer enxergar as coisas pelos olhos do dedo. E Tomé disse isso. E o que foi que aconteceu? 8 dias depois, os 12 estavam juntos. Quem apareceu? O próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou para ele e disse: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, Tomé. Vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Lembra qual foi a resposta de Tomé? Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé declarou que
O Salvador é Deus. E a resposta do Salvador foi: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. O Salvador não refutou a adoração de Tomé. O Salvador não disse a ele: não me chame de Deus. Sim, Ele é o nosso Deus. Sim, Ele é aquele que existe desde a pré-existência. Ele é divinamente comissionado desde a pré-existência. E Ele é o nosso Redentor. Nós necessitamos dele como nosso Redentor. Nós necessitamos de sua redenção. Eu vi que tem algumas pessoas que comentaram aqui. Gente, quem quiser comentar, fica à vontade, tá? Muitas pessoas aqui hoje assistindo, muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Eu disse no início, né, que eu sempre cito pelo nome que está no perfil de vocês, né? Porque é o nome que eu vejo aqui, tá? Essa é a melhor forma de falar para que eu não incorra em nenhum erro. Tem pessoas que eu conheço, mas eu cito sempre o nome para não incorrer em nenhum erro, tá? E aí eu falei isso e o Johnny JPP disse: é João Paulo Pereira. Muito bem, João Paulo, muito obrigado, viu, por estar aqui. Ele é do Ceará. Muito bem. A Gicleide Gomes Castro, de Curitiba. Obrigado, Gicleide, por estar aqui. A Silvana Penassi, ela explicou aqui que está no caminho da visitação, talvez não podemos acompanhar. Espero que tenham acompanhado o que pudessem. Está tendo a visitação do templo de Salvador, e o pessoal está viajando aqui de Aracaju para lá, né, e da Bahia, vários estados, vários municípios da Bahia indo para Salvador, até um trechozinho de Minas, se não me engano, está indo para lá também. Então, muita gente indo ao templo participar da visitação ao templo. Faça uma excelente viagem. Eu tive a oportunidade de estar no templo de Salvador nessa semana agora, na segunda-feira. Estive lá no domingo e na segunda, no templo especialmente na segunda. Fiz um tour no templo, e o guia do tour do templo do meu grupo foi o Elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos. Que bênção! E ele estava sem pressa, gente. Ele parava, explicava, perguntava. Teve um momento: vamos sentar, e ali ele ensinou muito, e a cada momento ele nos ensinava muito. Que bênção foi fazer o tour no Templo de Salvador na companhia do Elder Ulisses Soares. Aprendemos muito com ele, aqueles que estávamos ali. Foi muito bom mesmo. Que bênção. Estávamos lá, membros de vários canais, como o pessoal da Central das Escrituras, do Mais Fé, do SOS Jovem BR, além de nós, do Estandarte da Liberdade. Foi uma bênção estarmos lá juntos, aprendendo com o Elder Soares naquele tour no Templo de Salvador. Muito obrigado, Elder Soares, muito obrigado mesmo. E ele, em seguida, nos concedeu uma entrevista, está lá no canal do Estandarte da Liberdade no YouTube, vocês podem assistir lá, quem desejar. Maravilhosa a entrevista do Soares. O Jezevaldo Joaquim disse aqui: nossas escolhas estão ligadas diretamente às consequências, e ninguém quer consequências ruins para a vida. Por isso também não existe livre-arbítrio. A total liberdade está ligada às consequências. Exatamente, irmão Jezevaldo. Muito obrigado. É exatamente isso. Underline Anjos Maria 55. Bom dia, maravilhoso que as pessoas saibam dessas coisas. Sim, por isso estamos aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. No próximo sábado, vamos estar de volta aqui às 11 e vamos estudar o capítulo 5, Predito o advento terreno de Cristo. Vamos aprender sobre os profetas que falaram sobre a vinda de Cristo. Milênios, né, se passaram antes de Cristo. 4.000 anos desde Adão até Cristo. E nós vamos aprender sobre tudo que os profetas nesses 4.000 anos falaram a respeito deles, sobre o que eles falaram, o que eles disseram, né,
a respeito desse momento maravilhoso, que foi a vinda do Salvador Jesus Cristo no meridiano dos tempos. E também vamos estudar sobre o meridiano dos tempos, aquele momento. Por que se chama meridiano dos tempos? Aquele momento em que Cristo veio à Terra. Por quê? Porque naquela época, o que estava acontecendo? Qual é a razão de ter sido naquele momento? Por que não antes? Por que não depois? Porque naquele lugar, nós vamos aprender ali, na semana que vem, exatamente essas questões, sobre as profecias a respeito do Cristo e sobre as razões porque ele nasceu, no momento em que nasceu, nessa terra e na terra em que nasceu. Tá bem? Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado mesmo. Deixa eu dar um aviso aqui. O conteúdo completo da live da semana passada e dessa live vai estar disponível no meu YouTube. No meu, não é no Estandarte da Liberdade, é no meu, Antônio Carlos Lima. Lá no meu YouTube, eu vou colocar completo. Por que você não coloca aqui? Porque aqui, gente, no Instagram, não é uma mídia para a gente assistir vídeos muito longos. Né? Quem quer assistir um vídeo muito longo, geralmente vai lá para o YouTube. Então, aqui nós vamos, lá vocês vão poder assistir novamente, compartilhar com outras pessoas, tá bom? Então, meu convite vão lá. Eu vou colocar o link aqui no meu Instagram, ainda hoje, nos stories, para que vocês possam ir lá assistir. Ainda não está publicado, eu vou colocar lá para que vocês possam assistir. E aproveito para convidar vocês a se inscreverem no meu canal, tá? É um canal novinho, está começando agora, então quero convidá-los a se inscreverem lá. Gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Até o próximo sábado, para que a gente possa conversar novamente sobre o Evangelho de Jesus Cristo, especialmente sobre Jesus o Cristo. Presto o meu testemunho de que Ele é o Salvador, de que Ele é o Redentor, de que Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus. Em nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Amém.